Bem-vindos a todos. É um enorme prazer poder ser o moderador deste evento e desse painel promovido pela Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, com palestrantes e debatedores tão qualificados, esse painel de gestão dos hospitais públicos e privados na pandemia. Eu gostaria de ressaltar que nós estamos aqui sem máscara porque fomos todos vacinados e testados previamente antes de entrarmos aqui. Os três debatedores e palestrantes são extremamente qualificados e eu gostaria de fazer um resumo muito breve da carreira profissional de cada um deles, tanto na área de saúde como gestão de saúde. Eu farei em ordem alfabética, começando pelo Dr. José Marcelo de Oliveira, que é diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, atua há 25 anos na área da saúde, é formado em medicina e possui doutorado em radiologia clínica pela Unifesp, além de MBA em administração de empresas pela FIA, a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo e a formação no Advanced Human Resources Executive Program pela Ross School of Business em Michigan University, nos Estados Unidos. Foi diretor-geral do AC Camaro Cancer Center por 5 anos. Atuou por 22 anos no Grupo Fleury em diversas posições executivas. Também o Dr. Valdecir Galvão, graduação em Administração Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduado em Finanças pela Fundação Álvares Penteado. Foi presidente da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares por 3 anos, superintendente do GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, por 2 anos, e diretor-geral CEO do Hospital São Camilo durante 25 anos. Atualmente é superintendente CEO da ACD, Associação de Assistência à Criança Defeituosa, e membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Também o professor Dr. Wilson Modesto Polara é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é pós-graduado em Cirurgia Geral na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com mestrado, doutorado e livre docência. Foi presidente mundial do Colégio Internacional de Cirurgiões de 99 a 2000, membro do Conselho Gestor dos Hospitais Camilianos de São Paulo, exerceu a função de coordenador geral de cirurgia do Instituto Cândido Estado de São Paulo, diretor executivo do Instituto Central de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, secretário adjunto de Estado da Saúde de São Paulo de 13 a 16, secretário municipal da Saúde de São Paulo de 17 a 18, atualmente é superintendente do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde. O nosso painel nós vamos abordar em 4 blocos. Primeiro, as ações iniciais, como foram impactadas as instituições de saúde. Depois, a relação público-privada entre as instituições de saúde, focando na importância da relação e visando o benefício à população. O terceiro bloco, impacto nas instituições de saúde, focando principalmente na relevância dos colaboradores e os impactos financeiros. E, por fim, fazer um fechamento com aprendizados e o que funcionou e não funcionou e as lições práticas que permanecem. Cada um desses blocos nós vamos começar com um dos 3 palestrantes, que são extremamente qualificados, como já puderam ver. As ações iniciais, como foram impactadas e quais as reações dentro das instituições de saúde. Vamos começar pelo Dr. João Marcelo. Por favor, João Marcelo. José Marcelo. José Marcelo, meu perdão. Não tem problema. Bom, eu fiz aqui um resgate, né? A gente já está nessa situação da pandemia faz 1 ano e meio e foram várias fases, como todo mundo vive isso. Então, me coloquei lá no passado para tentar lembrar, né? E a gente sempre fala, puxa, a gente nunca mais vai viver uma pandemia. A gente espera que a gente não viva, mas com certeza a humanidade vai ter outras situações. E então fica aqui uma memória do que eu acredito que a maior parte das instituições fez, né? Então, voltando lá atrás, em final de 2019, começo de 20, então dezembro, janeiro, uma boa prática foi o estabelecimento de um comitê de crise que tinha um olhar diário, né? Em janeiro a gente ainda não tinha nenhum caso diagnosticado, conhecido no Brasil,
mas a gente já via toda essa pandemia avançando da Ásia para a Europa e a gente imaginando qual que poderia ser a entrada no Brasil, né? E como não poderia deixar de ser, a entrada foi pela cidade de São Paulo, foi o principal foco, e aqui são instituições que atuaram em São Paulo, então viveram e vivem o maior calor da realidade que foi essa pandemia por um tempo maior, né? Não estou desconsiderando o que aconteceu em outros estados, mas aqui foi muito quente todas as atividades, né? Então, em janeiro, inicia aí com comitês diário de crise, né? Muito planejamento, muito exercício de visão futura, até chegar em março, quando a gente conhece o primeiro caso e a realidade se concretiza e começa outros pontos muito ligado à escassez de material, o estresse organizacional, o estresse humano, muita ansiedade, que eu acho que a gente pode abordar depois no bloco lá de gestão de pessoas, né? Um outro elemento é monitoramento da evolução da pandemia, um olhar interno, porque a nossa responsabilidade é com os muros da instituição, mas sempre fazendo uma conexão com o que acontece na cidade, né? Porque é o reflexo imediato no país e depois no mundo, buscando uma previsão de impactos e sempre antecipando as ações, né? Principalmente porque a gente tinha um olhar futuro e do que acontecia na Europa, especialmente, então a gente sabia algumas coisas que poderiam acontecer aqui. E um outro elemento nesse exercício é a visão sistêmica de saúde, né? Acho que nunca ficou tão claro que a saúde ela é sistêmica, ela não tem um controle, um impacto de uma única instituição, e as instituições colaboraram e o público e o privado atuaram muito junto, com uma coordenação, principalmente do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal, porque a saúde ela tem essa governança, né? Um outro elemento importante é a comunicação interna, né, para poder manter o time evoluindo em todas as adaptações que a gente tinha que fazer. Então, só para lembrar, lá no começo tinha usa máscara, depois não usa máscara, que tipo de máscara que usa, tal. Então, só um exemplo, né? E tivemos vários. E também fazer uma comunicação para fora, porque uma instituição de saúde deveria liderar o tema de saúde, né? Qualquer instituição de saúde na sua área de influência e junto à imprensa. O olhar, aí quando a gente olha para dentro, é o planejamento operacional, então fluxos separados, segmentação das unidades de internação, UTI, emergência, né? O exemplo da visão sistêmica de saúde, né? Só para lembrar a história dos respiradores, uma coisa que lembra muito a nós, e ora a gente poderia colaborar na gestão do recurso físico, ora na capacitação, preparando pessoas para operar esses respiradores, né? Um outro elemento, né, finalizando aí o meu resumo, é a gestão de recursos. Então, lembrando, era gestão de insumos, então máscara, luva, medicamento. Os custos aumentaram, a gente não estava preparado para um custo tão alto em itens essenciais e isso foi uma questão para ser endereçada. A parte humana, né? Então contratação de pessoas, garantir segurança para os colaboradores, porque sem colaboradores, sem equipe, a assistência não acontece. Na área de TI, né, viabilizar home office, apesar de sermos serviços em saúde, parte das equipes ficaram remotas, isso era bom para a sociedade, né, menos gente circulando e mais segurança para todos, né? Parte financeira, né, que projeto fica, que projeto continua e como que vai ser esse fluxo de caixa, geração de caixa, né? E aí, o último elemento da minha fala aqui é medicina baseada em evidência, baseada em ciência, né?
Então, que medicações poderiam ser utilizadas, como que era o desenvolvimento da vacina e a educação dos pacientes que perguntavam para nós e dos colaboradores. É mesmo para usar? Não é para usar? É para ser assim? É para ser assado? Então, foi um resgate muito rápido do que a gente viveu nesse período. Muito obrigado, José Marcelo. Polara, como é que foi no IANSP e nas outras instituições onde você tenha participado? Para os senhores terem uma ideia, o IANSP na realidade, ele é um plano de saúde, ele não é um hospital. Nós temos 1,5 milhão de vidas, nós cuidamos de 1,5 milhão de vidas no estado inteiro. Então, nós temos o hospital do servidor público, que tem 800 leitos, mas nós temos 115 hospitais credenciados no estado inteiro. Então, a dinâmica foi muito complexa, porque nós tínhamos que não só cuidar do nosso hospital, como ampliar o credenciamento para que os outros hospitais atendessem os nossos pacientes também. Isso aí dentro de um orçamento já definido, isso é muito difícil, né? No começo, ninguém imaginava o que ia ser. Lá para março, ninguém achava, era uma gripezinha. Você pode falar o que for, mas todos os grandes infectologistas falaram que é uma gripezinha. Obviamente, depois a coisa começou a se mostrar realmente com o tamanho que ela teve e nós tivemos que realmente alguns se retrataram, outros não, mas no início foi uma coisa que a gente foi se surpreendendo cada dia era uma surpresa. Então, eu tive duas sortes muito grandes no hospital. A primeira é que nós estávamos reformando o pronto-socorro e fazendo um pronto-socorro que a gente chamou de fila zero. Era um pronto-socorro diferente, que o paciente entrava, já era avaliado, e aí ele ia para uma salinha e ficava na salinha, e aí as pessoas iam para aquela salinha em vez do paciente ficar andando nos vários lugares. Então, deu para nós fazermos o primeiro gripário de São Paulo. Então, o primeiro gripário de São Paulo foi lá no IANSP, porque nós fizemos essa estrutura que ia ser um pronto-socorro novo, falamos, olha, não vai ser mais o pronto-socorro novo, aqui vai ser o gripário, e todos os pacientes eram admitidos ali. Depois, nós identificamos que realmente o problema, como você falou, que era o respirador. Eu tive a segunda sorte que o respirador meu é locado, né? Eu sempre fui a favor de locar aparelho. Isso dá uma flexibilidade muito grande. Liguei para a locadora e falei, locadora, eu vou precisar de 120 aparelhos. Você se vira. E não deu outra, porque nós tínhamos 28 leitos de UTI, fomos para 48, fomos para 68, fomos para 98, chegamos a 120 leitos de UTI. Sendo que a gente pegava a enfermaria, transformava em leito. Pegamos primeiro todas as UTIs. Eu tinha 2 UTIs e uma recuperação pós-anestésica. Virou tudo Covid. Aí tivemos uma enfermaria de infecto, virou enfermaria. E tínhamos uma enfermaria no pronto-socorro que tinha uma certa estrutura de UTI, porque o doente mais grave fica lá algumas horas até encontrar a vaga, foi transformada toda em UTI. Então, o que chamou a atenção é essa plasticidade do hospital, essa possibilidade da gente criar a oferta de acordo com a demanda. Isso foi muito bom para nós. A terceira coisa que foi muito importante para nós foi a telemedicina. Por causa dessa distância dos pacientes, a telemedicina já era uma coisa incipiente, mas vocês lembram que a Federação Médica, o Conselho Federal de Medicina era contra? Tal. Isso abriu as portas, tanto que nós estamos hoje com um serviço de telemedicina completo e vamos ampliar. E funcionou muito bem. Por quê? Porque 85% dos pacientes se trataram em casa. 85% dos pacientes. E todo o controle foi feito através de telemedicina. O doente ligava, nós pusemos uma estrutura dentro do hospital e agora estamos fazendo uma licitação para fazer, acho que vai ter um termo aí, um bloco de participação público-privado. Nós estamos contratando um privado para fazer a nossa telemedicina, que é uma coisa formidável. E uma das coisas importantes também foi o RH, porque o RH, quando viu que os enfermeiros, colega deles, passaram a estar deitados lá na UTI, eles têm que cuidar de colegas, tanto que agora, nos 60 anos do hospital, foi agora, fizemos 60 anos, nós fizemos uma estátua lá numa praça dentro do hospital, que é
o enfermeiro que cuidou do enfermeiro. E nós fizemos uma exposição de fotos nos metrôs, saiu uma boa divulgação na mídia sobre isso, do enfermeiro curado, abraçado por aqueles enfermeiros que o curaram, que o cuidaram. Então, aí o que nós tivemos que fazer? Um vestiário separado, quer dizer, a pessoa chegava da rua porque eles tinham medo de ir para casa. De ir para casa com aquela vestimenta. Então, chegava, tomava banho, punha a roupa e entrava no hospital, fora do hospital. Num tipo de um centro de convenções que nós temos lá, fizemos o vestiário ali. Então, em termos de experiência, o que ficou para nós? A capacidade que nós temos de nos adaptarmos às necessidades. Eu acho que, em resumo, o que eu tinha que falar é qual foi a lição que nós tivemos. Nós conseguimos nos adaptar ao que vier. Entendeu? São Paulo não entrou em colapso, por quê? Porque tivemos capacidade de nos adaptar às necessidades. Obrigado, Polara. E, Valdeci, conta para nós como é que foi lá na ACD, como é que foram os impactos iniciais e essa surpresa, vamos chamar assim. Primeiro, agradecer à Federação aí o convite, estar aqui presente. Dr. Wilson, Jota, é um grande prazer estar com vocês. Na ACD nós fizemos um movimento um pouco diferente, o contrário até da grande maioria dos hospitais, né? A ACD ela é uma instituição predominantemente ambulatorial, né? São 9 unidades no Brasil que faz reabilitação a pessoas com deficiência, e um hospital ortopédico eletivo. Então você imagina no começo da pandemia, mais de 6 mil pacientes em tratamento contínuo e 2 mil funcionários, você tem que fechar unidades. Então fechamos todas as unidades, o hospital teve que suspender as cirurgias eletivas, era só eletivo, então praticamente fechado o hospital, 2 mil funcionários, mais de 1.500 imediatamente de férias. Foi o momento inicial. As férias, e a grande preocupação era com o que ainda estavam trabalhando, então um foco muito grande de proteção, um foco, além do comitê de crise que todo mundo adotou, um foco que a gente passou a adotar em cima de suprimentos, tanto para funcionários e tanto também para possíveis demandas que pudessem vir, que a gente não sabia o que ia fazer. E o foco, que a grande preocupação nossa, foi como nós vamos sobreviver se esta crise persistir muito tempo, sem entrada nenhuma, né? Então, foi foco no caixa. Então, nesse momento, o caixa é rei, você suspende todos os investimentos que eram possíveis ser suspensos, e muito trabalho no caixa, renegociações com todos os parceiros, fornecedores, né? Passado isso, falou, tá bom, a ACD, qual o papel dela nesse momento? Está fechada, Secretaria de Saúde, queremos ajudar. Não, vocês não podem receber pacientes, vocês são uma instituição isenta de Covid, pacientes que ainda tinha alguns pacientes pós-operatórios de muito risco, né? São pessoas frágeis, então vocês não vão poder atender nada nesse momento. É aí que entrou, nós oferecemos suporte, chegou o momento do auge aí da crise, os hospitais superlotados, então nós fomos apoiar o HC, né? Vários profissionais da CD foram deslocados voluntariamente, se prontificarem, nós tivemos mais de 50 profissionais que foram atuar junto ao Hospital das Clínicas, enfermeiros, fisioterapeutas, que era uma categoria de muita dificuldade na época, e os fisiatras da CD dando suporte nas UTI, nas unidades de internação do HC. Então, nós fizemos muito esse trabalho. E aí um trabalho também de suporte para a sociedade como um todo, né? Então, nós fizemos uma parceria com o metrô, onde os nossos profissionais ficavam ali orientando o uso adequado de máscara, distribuindo álcool em gel, distribuindo máscara. Então, todo um trabalho nesse sentido, né? E dando suporte ainda aos demais pacientes que estavam dentro da ACD naquele momento. E isso foi persistindo, né? A pandemia voltou, os funcionários terminou as férias, né? Voltando 1.000 e tantos funcionários, férias novamente, mais uma, né? E aí, depois disso, continuou ainda. Então, muito home office, aquilo que era possível, a área administrativa, né? Também as pressas, tudo correndo, aí a gente acabou fazendo, muito sem estrutura, mas a gente conseguiu fazer essa frente. E depois, aos poucos, a gente foi retomando algumas cirurgias que não tinham como esperar, retornaram algumas cirurgias. E todo um aparato aí para se preparar para o retorno dessas pessoas muito frágeis aí à reabilitação.
E esses pacientes dependem muito da reabilitação. Então, você tinha paciente aí que estava 3, 4 anos, uma paralisia cerebral em tratamento, em reabilitação, ela ficar muito tempo sem fazer nada, ele ia perder tudo que tinha adquirido. Então, também começamos aí que entra a telemedicina também, né? Tanto nas terapias, ou então vídeos que a gente também disponibilizou aos pacientes para que eles conseguissem acompanhar e não ter tanta perda aí na reabilitação. Então, as ações iniciais não foram diferentes dos outros. Nós, por não atender paciente com Covid, então a gente ficou mais dando suporte a outras instituições, onde emprestamos alguns equipamentos, respiradores que nós tínhamos, emprestamos para alguns hospitais. Então, esse foi o papel fundamental aí da ACD, esse enfrentamento inicial aí. Muito obrigado. Apesar de vocês já terem comentado ou passado por essa relação público-privada e todos vocês exaltaram os benefícios dessa relação, eu acho que é muito importante a gente enfatizar esse ponto. E vamos começar pelo Polara, que tem uma experiência grande nesse tema. Ele já foi secretário de Estado e também trabalha na iniciativa privada. Polara, como é que foi essa relação nos diversos níveis de ministério, secretaria, município e a iniciativa privada? Então, os senhores sabem que a iniciativa, a atividade pública, ela é muito amarrada. Nós temos uma lei aí que é a 8666, que ela foi feita para licitar estrada, licitar viaduto, e a gente tem que licitar para comprar remédio, a mesma lei. O que é importante é que ela foi feita em 72, foi modificada em 92, e ela foi muito eficiente, porque vocês viram que ela acabou com a corrupção no país, né? Não tem mais corrupção no país, né? Então, é uma lei muito boa, porque ela dificulta para a gente, mas ela realmente teve muita ação, né? Que acabou, não tem mais nenhuma corrupção no país. Então, o que acontece? Nós estamos amarrados pela 8666 e pelos concursos públicos. O que aconteceu com os concursos públicos? Com a contratação de pessoal pela atividade pública. Nós temos mais uma lei, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Camata, que ela diz o seguinte: você só pode usar 50% da arrecadação em RH. Quando você chega em 48%, você está proibido de fazer concurso. O que aconteceu? O custo subiu, a necessidade de RH subiu e a arrecadação caiu. Então, sem mandar ninguém embora, o 50% passou. Quando a arrecadação caiu por causa então, nós entramos na contingência. O que tem que fazer? Contrato emergencial. Aí, eu garanto, daqui 2, 3 anos, vai vir para a minha casa o Ministério Público. Não, o que vai na sua casa, como é que chama? Oficial de Justiça. O oficial de Justiça. A primeira vez que veio o oficial de justiça na minha casa, a minha mulher falou: o que você fez? Bom, e aí você tem que explicar toda aquela coisa, porque contrato emergencial acende a luz de tudo, todas as coisas da corrupção. Então, essa foi a dificuldade. Mas, mesmo assim, nós tivemos uma ação muito grande na contratação de privados. Nós terceirizamos o pronto-socorro no meio da pandemia, com aumento da ampliação do escopo para o privado. Contratamos médicos hospitalistas, um grupo de médicos que veio só de privado. Contratamos uma empresa de enfermagem privada, tudo dentro Então, essa interação se mostrou muito eficiente. A interação do hospital público utilizando estrutura privada foi uma coisa que se aliviou. Por quê? Porque você contratar no hospital público qualquer indivíduo, qualquer pessoa, você está indo contra a lei do funcionalismo público. Você não pode contratar. Você só pode contratar nessas situações. Uma coisa emergencial, durante 90 dias, 60 dias. Você só pode contratar se for tudo em bloco, quer dizer, por exemplo, pronto-socorro, nós tivemos que dar até a luz, a água, o cara tem que pagar tudo, pôr o equipamento, tudo. Não pode ser só, apesar de você precisar só da mão de obra, não pode, tem que ser em grupo. Então, nós, dentro da própria lei, nós conseguimos fazer a coisa. Então, isso aí deu uma flexibilização para nós. Quer dizer, hoje nós sabemos que é possível, sim,
uma interação maior entre o público e o privado. Existe essa possibilidade, é uma possibilidade às vezes necessária, como ficou provado, e uma possibilidade de se fazer tudo absolutamente dentro da lei, o que traz uma segurança institucional ou jurídica e traz também o apoio à necessidade do hospital, sem o que ele não poderia atender os pacientes. Aquilo que a gente sempre imaginou de sistema de saúde, a gente teve que praticar. E o diálogo entre as instituições, do qual as instituições públicas participam, aconteceu de uma maneira eficiente. Acho que o Polara traz uma perspectiva de quem conhece o sistema pelo lado da gestão pública e da privada, né? Eu não tive essa experiência, né? Mas o que eu vi foi servir como referência, então, para a coordenação. Então, várias vezes eu liguei para a Secretaria Municipal de Saúde para confirmar entendimento, porque parte da pandemia eu não estava no Oswaldo Cruz, estava numa instituição de câncer, como vocês sabem, né, o AC Camargo, e igual a ACD, né, o AC Camargo ele foi protegido para cuidar de pacientes com câncer, porque esses pacientes já tinham uma doença estabelecida e é um grupo de risco também para o Covid, né? Mas eles também pegaram Covid num grau menor, porque são pessoas que têm um cuidado e já uma noção de evitar risco, né? Mas toda essa confirmação a gente exerceu, né? Então a Secretaria Municipal de Saúde foi fundamental e tem conhecimento técnico, né? Tem uma base, a gente percebe a qualidade de diálogo e de interdependência, né? Então essa parte de coordenação foi muito importante. Aí, num segundo momento, né, mais pensando em hospitais gerais, o hospital também precisou do Sistema Único de Saúde, porque quando se adia as cirurgias eletivas, tem uma pressão para a atividade econômica, então era uma possibilidade não só de participar do cuidado, mas também de ter uma remuneração. Isso é importante para o sistema. Então a interdependência acho que ficou clara nesses dois exemplos. E aí, mais recentemente, agora, né, felizmente, no momento da vacinação, no planejamento de todo o programa de vacinação, porque os profissionais de saúde, eles foram os profissionais que precisavam ser vacinados na primeira onda, lá em fevereiro agora de 2021, e era a secretaria que fazia a distribuição, né, independente da produção, tá no Butantan aqui em São Paulo ou na Fundação lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso ia para uma distribuição com a lógica e fazer uma coordenação de distribuição pensando como que o sistema precisa agir, né? Então, eu fiquei feliz de poder contar esses exemplos, que sem isso a gente não conseguiria, né? Eu lembrava muito do Polara, de uma palestra que eu assisti dele lá no AC Camargo, e ele falava, olha, eu acredito no Sistema Único de Saúde, o sistema é bom. E várias vezes a gente teve que conversar sobre isso, né? E eu via na mídia tal, que se não fosse um sistema organizado, o impacto seria muito pior. Obrigado. Valdecir, como é que foi com vocês? Eu vou falar um pouco da relação pública e privada, né? Eu acho que vou focar bastante isso que o Jota falou do SUS. Mas eu acho que essa pandemia, ela ficou evidente a importância dos dois sistemas, tanto privado como público, que é o SUS, né? Eu acho que essa união, a solidariedade, ficou muito evidente isso durante a pandemia, eu acho que é natural. E aí o público, eu acho que o público investiu bastante aí, inclusive nos hospitais, o privado investiu muito nos hospitais, inclusive públicos, né? Então, isso tornou muito evidente da importância e da necessidade do investimento no sistema público de saúde. O SUS, como o Polara defende isso também, eu também acredito que é um sistema, ele é maravilhoso, né? Se a gente for ver, hoje durante a pandemia, todos da população brasileira dependeu do SUS. Na vacina, todo mundo dependeu do SUS. Eu fui no SUS tomar vacina. Aliás, em São Paulo, a qualidade do atendimento, da assistência no período vacinal agora é maravilhoso, excelente, primeiro mundo, um atendimento espetacular. Então, todo mundo passou a depender do SUS e aí houve investimento no SUS, né? Todos os hospitais
conseguiram atender no volume, até porque houve investimento. Quer dizer, só o Ministério da Saúde credenciou mais de 3 mil leitos de UTI. Quer dizer, não tinha leito de UTI, tinha muito pouco. Quer dizer, ele colocou mais 3 mil leitos de UTI, então houve um investimento. Então, é um sistema que funciona muito bem, desde que tenha investimento. Eu acho que o privado provocou isso, ele colocou investimento, ele chamou para o investimento em saúde, e isso mostrou a eficiência do SUS. Sem investimento não tem, né? Teve muitos equipamentos abertos, novas estruturas hospitalares, novos equipamentos profissionais, até novas faculdades de medicina liberadas para isso, né? E a pergunta que eu tenho é como ficará isso no pós-pandemia? Vocês acham que nós vamos conseguir manter esses 3 mil leitos de SUS, todos esses equipamentos colocados nos hospitais, se não houver investimento? Se a gente for avaliar, o SUS ainda predominantemente é atendido por hospitais privados, filantrópicos, mas privados, né? Que amargam, muitos deles, com tabelas sem reajustes há 15 anos. Qual é o médico que trabalha hoje para receber R$10 uma consulta médica? Isso é impossível, né? É especialidade. Aí eu vou colocar na ACD ainda, que são pacientes gravíssimos, que o médico só consegue fazer 2 atendimentos por hora, a R$10. Isso é impossível se não houver investimento e valorização, essa relação público e privado, quer dizer, o privado atendendo o sistema público, que é o SUS, tem que ter investimento. Quer dizer, a gestão também ela é muito importante e eu acredito que os hospitais têm gestão, falta investimento. E essa é a minha preocupação, que eu acho que o governo talvez não consiga manter esse investimento que foi feito agora, né, por causa da pandemia. Como nós vamos conseguir dar continuidade para que essas instituições consigam manter isso que foi feito? Esses novos hospitais, esses novos leitos, equipamentos colocados, mais profissionais, como vão fazer frente se não houver investimento? Então, eu acho que isso, e nós, gestores, temos a obrigação de provocar isso aos governantes que tenham investimento. Eu acho que ficou evidente, a população percebeu muito a importância do SUS, a gente vê todo momento, viva o SUS, mas eu acho que essa provocação nós temos que ter para que isso continue pós-pandemia, para que realmente tenha investimento. Porque se você for ver hoje o que tem de fila para fazer cirurgias do SUS, não é porque não tem estrutura, é porque não tem recursos para fazer o volume que precisa ser feito para... O Paulara sabe muito bem disso, que ele pegou as filas aí do SUS em São Paulo enormes, né? Então, eu acho que isso mostrou que a parceria pública e privada é possível, desde que tenha realmente essa união, esse fortalecimento. E aí, eu como instituição filantrópica, as Santas Casas no Brasil, se a gente for ver, fazem um excelente trabalho e precisam ser reconhecidas e ter um investimento nisso, nessa relação público e privado. É muito bom a gente ouvir de especialistas como os 3 aqui presentes que o sucesso dessa relação público-privada durante a pandemia e a expectativa dos 3 de que isso consiga ser desenvolvido e perdure por muitos e muitos anos. Vamos ao terceiro bloco, então, que é o impacto nas instituições de saúde, principalmente no corpo de colaboradores e o impacto financeiro. Eu acho que vai haver uma exaltação ao corpo de colaboradores, né, que todos nós sabemos da importância deles nesse processo da pandemia. Vamos começar pelo José Marcelo. Bom, para mim ficou muito claro, desde o primeiro momento, que atuar com o corpo de colaboradores era muito importante. Justamente porque era a linha de frente, né? É a linha de frente, e a gente precisaria manter essa turma em condição de trabalho com segurança e com qualidade, né? E também não colocar em risco pacientes que buscavam com o quadro clínico de síndromes gripais, síndromes respiratórias, mas também os pacientes que precisavam, né, do atendimento, né? Porque a cirurgia eletiva, ela não é uma cirurgia sem motivo. Ela só não precisa acontecer naquela hora da crise, da emergência, mas ela tem que acontecer, né?
Uma cirurgia de câncer para mama, por exemplo, ela é eletiva. Então ela não pode ser adiada, mas ela não precisa acontecer no mesmo dia, né? Então, todo esse contexto, olhando para o colaborador, passou por alguns exemplos que a gente ouviu aqui, né? De estabelecer uma comunicação interna forte, trazendo informação técnica, conhecimento sobre a pandemia. Os colaboradores e os seus familiares pediam para confirmar o que se falava, porque muitas vezes lá no começo a informação tinha divergências, então eles olhavam para nós como gestores e falavam qual que é o caminho que a gente tem que ter. Monitorar a saúde dessas pessoas, então do mesmo jeito que a gente cuidou dos pacientes, né, e pacientes em casa, como a Lara falou, telemedicina e tudo mais, tinha uma linha de cuidado para os colaboradores, então a gente sabia quantos colaboradores estavam com Covid, se tinha algum que estava em ambiente de UTI, em maior risco, e compartilhava tudo isso, né. No Oswaldo Cruz, esses pacientes, esses colaboradores vieram para o cuidado da instituição, para ficar sobre o nosso guarda-chuva. Isso também era um gesto de segurança para os colaboradores, falar, olha, se eu precisar, eu vou ter cuidado, né? Então isso foi um elemento importante. Pensamos também no começo, de uma maneira muito triste, como a população reagiu com relação aos colaboradores, né? Tinham colaboradores que eram hostilizados no transporte público, no metrô, né? Então a gente montou estruturas internas para que eles pudessem trocar de roupa, pudessem ir para casa com tranquilidade, com segurança, né? E tudo isso é a medicina ligada à doença ali, né? Um ponto que a gente sabia desde o começo que era muito importante e a gente endereçou isso é saúde mental, né? Então a gente abriu formas de interagir com o colaborador usando atendimento virtual, dando apoio psicológico, estendendo isso ao máximo que a gente podia fazer e também vendo que os índices de utilização desses recursos foram aumentando gradativamente. Então a gente estava o tempo todo olhando e repensando o que a gente precisava fazer para esses colaboradores. Um ponto que junta os colaboradores com a gestão financeira foi muito as ferramentas de comunicação interna, também para comunicar qual que era o novo plano. Então a gente estava ali em fevereiro, março, ainda com o ano inteiro para acontecer dentro de um planejamento orçamentário específico, então a gente voltou para trás e fez escolhas e repactou isso com o Conselho, porque os recursos iam acontecer de uma maneira diferente. E o acompanhamento dessa gestão era um acompanhamento com checkpoints mais curtos, justamente para a gente garantir que o rumo ia ser corrigido num ciclo menor do que um ciclo que a gente vê ali de trimestre, por exemplo, né? Então, a gente tinha checkpoints mensais para confirmar se o ponto que a gente estava buscando era um ponto dentro do plano ou fora do plano, né? Eu lembro também de um ponto que era assim, a gente reveu todo o orçamento, que é um processo que a gente demora uns 2 ou 3 meses, a gente revisou em 2 semanas. E aí o conselho chegou para mim e falou, olha, mas você trouxe só 2 cenários. Eu falei, perfeito, e é isso que eu tenho. Não vou ficar fazendo um cenário otimista porque eu não via um cenário otimista. Então o cenário pessimista era o cenário do controle de custo, né? Então era dali para menos não poderíamos passar. E um cenário do esforço institucional era para buscar sustentabilidade. Então a gente trabalhou com um range de planejamento financeiro, né? Sempre olhando para o caixa, para não cruzar a linha da insolvência, né? E o sistema é tão grande e para a gente pensar no começo, quando a gente imaginava aquelas imagens da Itália, né, com as ambulâncias chegando aos hospitais, a gente falava, puxa, se isso acontecer aqui, por um lado você não pode fechar porque tem uma responsabilidade social intrínseca do profissional e da instituição, então isso ia acontecer, mas por outro lado você falava, puxa, essa instituição, ela já, né, as nossas instituições têm décadas ou centenas de anos, né, o Oswaldo Cruz
tem mais de 120 anos, e falar, bom, e a perenidade? Como que a gente garante essa perenidade? Mostrando na história da instituição que foi uma contribuição e não só uma atitude defensiva, né? Então, esse misto da gestão financeira hard e da gestão de pessoas com estresse, com apoio psicológico, foi muito importante, na minha opinião. Muito bom, obrigado. Valdecir. O impacto, isso que o Jota falou, é mais ou menos nessa linha, impacto com os profissionais, apesar de a gente não atender a Covid, mas tinha essa preocupação, essa insegurança dos profissionais como um todo. Quer dizer, alguns ainda frequentavam, alguns se contaminando, perdemos funcionários, perdemos 2 funcionários, isso que não acaba impactando no psicológico dos profissionais, essa insegurança. Também colocamos toda uma estrutura, apesar de nós não termos pronto-socorro, sermos muito especializados em ortopedia, uma estrutura para atendimento aos funcionários. Então, quem tivesse algum sintoma, até a testagem, a gente passou a fazer, contratamos a testagem para testar mais rapidamente, para tentar passar uma tranquilidade melhor para o funcionário e também para os colegas que sentissem a proteção de uma forma como um todo. Então, o impacto houve sim, o impacto psicológico, eu acho que ele ainda virá, eu acho que ainda nós teremos aí talvez um impacto mais de médio a longo prazo, a questão psicológica. Todo o trabalho de home office que foi feito, né, apesar de ser a área da saúde, a área administrativa, acabou indo para casa, mas nem todos também tinham estrutura, porque tanto estrutura física, por mais que você forneça, mas tem toda uma estrutura familiar, que aí estava acontecendo tudo na casa dele, as crianças, os filhos tendo aula em casa, ele trabalhando em casa, então eu acho que isso acabou afetando bastante, de certa forma, porque não era uma cultura, não era uma forma de trabalhar. Aquilo que já falou também, o planejamento estratégico, na verdade ele foi rasgado nesse momento, porque não tem como trabalhar isso, e até alertar alguns profissionais que em determinados momentos falam, mas o planejamento diz isso. Falei, agora não é planejamento, estamos no meio de uma pandemia. Né? Numa pandemia você não pode mais olhar isso, e nivelou, né? Se a gente for ver, nivelou no mercado, nivelou todo mundo no nível de conhecimento, né? Do que fazer. Você não tinha nem com quem consultar que pudesse ter passado por uma experiência semelhante para ver o que se pudesse fazer. Então, isso realmente era muita incerteza. Então, essa insegurança, esse impacto todo no ponto de vista dos profissionais, isso aconteceu. Do ponto de vista mais econômico, da mesma forma, né, nós tivemos, com esse fechamento, uma redução de 35% das cirurgias nossas do ano, né, desses primeiros meses que ficou fechado. Então, também uma redução de faturamento de mais de 25%. Aí o governo entrou com um papel importante, que houve ajuda para os hospitais que atendiam o SUS. Eles acabaram recebendo durante um período pela média, né, isso para garantir também a manutenção de empregos, para você estar preparado por um retorno, porque você não tinha atendimento, então ele acabou mantendo essa proteção. E outro impacto foi nos custos, né? Eu brinco hoje que a reabilitação nossa, o que eu recebo do SUS não paga os aventais e as máscaras, que antes não eram usados, né? Para fazer a reabilitação, a fisioterapia em si, na aquática dentro da piscina, quer dizer, na verdade, hoje usa máscara até dentro da piscina. Quer dizer, eram custos que você não tinha, e não só o consumo que começou a ser feito, mas os preços praticados no mercado, que viraram uma loucura, quer dizer, não tinha, então estourou muito os custos. Outro impacto foi no represamento, né? Esse represamento desses pacientes que ficaram esse tempo todo em casa para a retomada, então isso teve um impacto muito forte na saúde desses pacientes também, acho que isso teve um impacto importante, né? E os investimentos, que queira ou não, houve um atraso aí de investimentos que você também tinha que parar para começar a avaliar o financeiro, para ver se você tinha condições de evoluir, porque na incerteza você sempre tem que fazer realmente cenário 1 e 2, e aí não dá para fazer muito cenário, você tem que um realista e um pessimista e acompanhar isso. Então esse foi um pouco dos impactos aí do dia a dia que a pandemia trouxe dentro da ACDR.
Obrigado. Polari, e você, com essa dispersão toda aí pelo estado inteiro, como é que foi isso? Não, então, a primeira coisa é aquilo que o Jota falou. E aí, doutor, o que nós vamos fazer? Quer dizer, você que sempre tem todas as respostas, chega uma hora que você fala, e aí, eu não sei o que fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um comitê gestor do Covid, né? Então, eu peguei a minha Infecto, falei, agora você é responsável para dar as respostas. Eu saí fora da coisa. Então, olha, você pega a Infecto, aí tem a representante das enfermeiras lá, representante da administração, diretora do hospital e uma de comunicação, porque ela tanto via as notícias de fora como mandava as nossas notícias para fora. Então, essa coisa de você ficar no ar perguntando, noticiou aqui, noticiou ali, que é isso que tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, ficou esse comitê gestor, para mim, aliviou muito essa coisa do comitê gestor. Outra coisa que houve um aumento de gasto, mas não houve um grande impacto. Eu posso quantificar para vocês. Em um ano, no ano de 2020, a gente gasta, normalmente o nosso orçamento é 1 bilhão e 400 milhões geral. Nós gastamos 60 milhões a mais só de Covid, do que podia ser de Covid, do que foi Covid. Então, o impacto no RH, eu já falei alguma coisa, né? Quer dizer, houve primeiro essa questão de você ter que proteger a nossa equipe, porque eles foram muito abnegados, sabe? Houve uma coisa assim, sabe aquela coisa da guerra? Não, vamos para a guerra, vamos lutar mesmo que eu morra, sabe aquela coisa do... Houve isso, sabe? Houve uma mobilização, todos queriam trabalhar, todos queriam enfrentar, vamos lá. Houve essa necessidade de se proteger, eu já falei do vestiário, das pessoas que saíam. Como é que nós vamos fazer com essa pessoa que ficou o dia inteiro na UTI, aspirando lá um doente que pulverizava vírus no ar? Ele ficou lá o dia inteiro aspirando aquela traqueostomia e agora ele vai pegar o metrô? Entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que a gente preocupou muito em termos do nosso RH. Mas houve, sim, essa mobilização interna, tanto que houve toda essa mobilização na mídia, que fosse essa coisa do cuidando de quem cuida, essa estátua que foi feita. Então, isso tudo elevou muito o ânimo da tropa, né, como se fala, e a gente conseguiu realmente dar uma resposta a uma coisa que você não tinha uma resposta pronta. Todo dia vinha uma resposta progressiva. Olha, é isso que tem que fazer. Não é mais isso, agora é isso. Não é mais esse remédio, agora é esse. Então, nós fomos estabelecendo e fizemos um protocolo muito bom, porque a gente identificou que o problema não era o vírus, era a reação inflamatória causada pelo vírus. Então, o que aconteceu? O indivíduo em casa recebia um anti-inflamatório não hormonal, internado uma dose baixa de anti-inflamatório hormonal e na UTI uma dose alta de anti-inflamatório hormonal. Então, foi um protocolo muito bom e eu acho que nós tivemos 43 mil pacientes atendidos de Covid. Desses, 85% foram tratados em casa, 15% foram internados, 6% na UTI e dos que internaram na UTI, 2,4% morreram. Quer dizer, os internados na UTI tiveram uma mortalidade de 40%, os fora da UTI, 10%. Então, isso dá uma mortalidade geral de 2,9%. Quer dizer, se você considerar como uma doença grave, ela não é tão grave assim, entendeu? Ela impactou pela quantidade, não pela gravidade dela, porque o que aconteceu é que também nunca tivemos uma pandemia que todo dia na televisão morreram 425, 321, tinha até o zero depois da vírgula, entendeu? Nunca teve isso em termos de divulgação e de impactação na população, né? Então, isso impactou não só a população, como os funcionários. O funcionário ia para casa, assistia o Jornal Nacional, quando ele voltava, falava, bom, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me proteger? Como é que eu não vou levar... Olha, meu vizinho morreu, entendeu? Quer dizer, todos nós tivemos algum amigo ou algum parente que morreu nessa pandemia. Semana passada morreu
Um tio da minha mulher aqui, um cara que estava rígido semana passada, depois de 2 doses da vacina. Quer dizer, então, o que a gente tem a dizer que o nosso patrimônio, que é o nosso corpo clínico, os nossos funcionários, porque o hospital é feito de gente. O hospital é feito de gente. Se você considerar médico, enfermeiro, limpeza, lavanderia, alimentação, é só gente. Então você precisa muito cuidar dessas pessoas. E isso nós conseguimos através disso. Quer dizer, criamos um comitê onde tinha participação de todo mundo e eles mesmos é que geriram a sua participação na pandemia. É muito bom ouvir, né, essa exaltação ao corpo de profissionais que passaram por essa pandemia com tanta dedicação, né? Esse tempo todo não é um período curto, já estamos há quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e continuamos exaltando esses profissionais. Como último bloco, acho que seria bastante interessante vocês comentarem quais foram as lições, quais foram os aprendizados e os erros, eventualmente, que foram cometidos nesse processo e quais são essas lições práticas que permanecem. Vamos começar com o Valdecir. Por favor, Valdecir. Ok, bom. Acho que nós vamos ter legado e vamos ter aprendizados aí dessa pandemia. Eu acho que olhar para trás e dizer o que não funcionou é igual o engenheiro de obra acabada, né? Depois de pronto é fácil dizer aquilo que poderia ter sido diferente, né? Não vou entrar na discussão em si de como foi o enfrentamento nacional aí da pandemia, mas eu acho que nós como gestores nós temos que estar preparados, a pandemia mostrou muito isso, para mudanças rápidas, né? Eu acho que isso ficou muito evidente da importância de rapidez, né? Rapidez em ações e rapidez em rever os rumos do hospital, né? E reorganizar, dar suporte para todos, isso muito rápido. E eu acho que também, e isso foi uma experiência minha lá também, de sair um pouco a gente passou a dar mais autonomia na ponta, que talvez a pandemia provocou isso, né? Pelo fato de muitos foram para casa, outros quem estava ali na frente tinha que ter a autonomia para resolver isso. E outra coisa que ficou muito evidente, que eu acho que isso é um aprendizado que vai ficar, é o espírito coletivo, né? Isso ficou muito, muito evidente, a solidariedade ali da população, sabendo que todo mundo tinha que seguir as mesmas regras, né? Porque se alguém descumprir essa regra, vai prejudicar todo mundo. Se a gente for ver na nossa área, até em suprimentos, quer dizer, isso serve para a vida pessoal, se todo mundo corre ao supermercado e lota as casas, vai faltar para alguém, né? E no começo, nos hospitais, não foi diferente, né? Todo mundo correu para também reabastecer os seus estoques, mas na sequência também, aí veio a ajuda. A troca entre os hospitais, isso foi muito, muito positivo, muito importante, que teve essa parceria de fornecimento, e era todo mundo junto, aí, na coletividade, se ajudando, porque todo mundo tinha um propósito único, que era o enfrentamento da pandemia, né? E que ficou claro aí essa dependência entre nós. O senso de urgência, eu acho que é outra coisa, que é um aprendizado que a gente sempre fala no nosso discurso do dia que tem que ter, mas eu acho que quando chega numa pandemia dessa, você acaba tendo isso. Outro aprendizado que eu acho que é a valorização, aquilo que o Polara mesmo falou agora aqui, dos profissionais de saúde. Eu acho que no começo eram hostilizados, sim, mas eu acho que talvez pelo medo da população do que esses profissionais de saúde poderiam estar transportando aí o vírus. Eu acho que, imagino que hoje acabou isso, mas a gente viu isso por um mundo todo, a exaltação, a valorização, as homenagens aí aos profissionais de saúde. Agora, é uma lição aprendida, eu espero que isso fique, que realmente todo mundo reconheça essa valorização dos profissionais. E a valorização dos hospitais, dos equipamentos de saúde, né? Porque se você viajar esse país afora, você está mudando um pouco, você tirando os hospitais privados, né? Mas ainda você encontra aí, às vezes, na cidade, o prédio mais feinho que tem lá, mais mal cuidado, é um hospital, né? Então, isso perpassa uma série de fatores, de
de valorização da importância dos equipamentos de saúde, dos investimentos, principalmente nos hospitais públicos, para manutenção e qualidade. Então, acho que todo mundo percebeu da importância disso. E, nesse momento, na pandemia, a gente percebeu que não adiantava ter dinheiro, não adiantava ter seu jatinho particular e querer sair daqui, que não tinha o que fazer, tinha que enfrentar a situação aqui. Eu acho o verdadeiro papel dos hospitais, né? No dia a dia, na gestão, eu acho que a pandemia mostrou que a gestão ela pode ser mais simples, né? E às vezes a gente complica um pouco o nosso dia a dia. Eu acho, para nós, e a minha experiência mostrou muito isso, que a gente teve a oportunidade de rever processos, de perceber coisas que não eram necessárias e que não precisam retomar. Então, eu acho que isso foi um aprendizado que a gente entramos, revisamos todos os projetos, dá para simplificar. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma. Que o SUS funciona, eu acho que esse é um aprendizado. O SUS funciona, desde que tenha investimento, novamente. Porque todo mundo... Hoje a gente vê, ele funcionou na pandemia. Agora, se você for olhar fora da pandemia, a questão é investimentos. As filas, a loucura, que os pacientes não conseguem ter acesso. Eu falo do acesso ao sistema de saúde. Então, esse é um aprendizado que a gente teve também. Eu acho que permanece isso, as estruturas hospitalares que foram criadas, equipamentos e profissionais, né? Se tiver investimento e tiver um senso de responsabilidade, eu acho que isso vai ficar para a população, nós vamos usufruir disso. Acho que a inovação veio mais evidente isso, mais digitalização, né? Aí entra a telemedicina, eu acredito que a telemedicina se mostrou importante nisso e ficou evidente que ela é necessária. Eu acredito que vai ter ainda muita discussão, mas ela acaba sendo regulamentada e vai permanecer. O trabalho remoto, eu tenho muito essa discussão interna, né, de vamos fazer trabalho remoto ou não. Eu acho que algumas áreas pode ser que seja possível fazer dentro dos hospitais, mas ainda tem mais dificuldade aí no nosso segmento de fazer o trabalho remoto. Mas ele vai acabar permanecendo, eu acho que em grande maioria é possível ser feito isso, né? Essa relação, que eu acho que também vai ficar mais forte do público e privado, que nós acabamos de discutir isso, eu acho que esse é um aprendizado que a gente mostrou que essa união desses dois sistemas ela é necessária para o sucesso, para a continuidade disso, né? Uma outra coisa que ficou muito evidente e eu acredito que nós temos um papel fundamental é a valorização da indústria nacional. Nós percebemos aí no início que a dependência que nós temos de produtos importados, nós ficamos, quer dizer, você não encontrava máscara, você não estava em tal, por quê? Porque, quer dizer, você tinha que importar, e o mundo precisou disso. E a indústria nacional, eu acredito que uma valorização muito maior nós tenhamos que fazer para a indústria nacional. Eu acho que nós temos que apoiar isso e, sempre que possível, utilizar produtos nacionais. E valorização da vida como um todo. Eu acho que isso é um aprendizado que veio para ficar, que eu acho que pequenas coisas nós vamos valorizar mais. Seja ela no dia a dia, na vida pessoal nossa, seja ela na gestão, dentro das instituições, eu acho que essa valorização nós vamos estar fazendo mais. Obrigado. Polari, quais são as grandes lições? Bom, eu acho que uma grande lição para o setor público é a necessidade de se rever todas as leis de licitação e de RH, essas coisas vão ter que ser revistas. Nós vamos ter que ter uma 8666 especial para a saúde. Não é possível eu precisar comprar um remédio de emergência para um paciente que tem que tomar naquele dia e emergencialmente, eu demoro 15 dias para comprar. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser revista, e isso foi um aprendizado. Sem dúvida alguma, a telemedicina, eu quero reforçar, todos já falaram muito sobre isso, mas a telemedicina se mostrou eficiente. A quantidade de empresas de telemedicina que estão surgindo aí no mercado é enorme. Vocês vão ver que isso vai funcionar. Já tem convênio só de telemedicina, vocês já viram? Tem um que faz propaganda na televisão aí por R$ 49,00, é só telemedicina. A questão da integração SUS e privado, o SUS deixou de ser a medicina para pobre, né? Os ricos descobriram que eles também precisam do SUS. Uma coisa muito importante
o que sempre houve, essa variabilidade do atendimento médico, né? Eu trabalhei quase 20 anos com o Valdecir, né? E eu chegava para ele e falava assim, vamos fazer um pronto-socorro para 400 atendimentos. Aí chegava um dia, rapaz, deu 150 atendimentos, você mandou montar para 400, mas outro dia vinha um dia que tinha 600 atendimentos. Então, essa variabilidade do atendimento é a coisa mais difícil na administração hospitalar, é isso. Quantos doentes você vai atender de cada uma das coisas? Quantos você vai comprar? Por quê? Porque não depende de você, depende da porta, depende do médico trazer. E aí nós vimos a coisa multiplicada ao cubo, porque foi uma doença que ocupou o hospital inteiro, que fez com que você fosse de 28 leitos de UTI para 120. Isso a gente nunca imaginou que pudesse acontecer e nós aprendemos a fazer. Então, esse aprendizado, que eu chamo de plasticidade do hospital, e mudar, eu acho que foi muito importante. A questão como ele falou, a digitalização como um todo, quer dizer, os protocolos, a comunicação, a gente queria saber quem que estava usando o quê. Qual é o protocolo do Oswaldo Cruz? Qual é o protocolo do Einstein? Qual é o protocolo? O que eles estão fazendo no Sírio? Porque eles têm capacidade mais rápida de atingir, de fazer as modificações. Então, a gente tinha necessidade de saber o que eles estavam. Então, os plantonistas que trabalham lá traziam, olha, eles estão fazendo isso aqui lá, estão fazendo isso aqui. Então, essa comunicação entre um e outro ficou muito visível. E eu, como sou um apaixonado pelo SUS. E vocês sabem que eu não conhecia o SUS. Eu era totalmente privado, né? Depois, quando eu fui ser secretário, comecei a estudar o SUS. E uma vez eu fui convidado pela Universidade de Miami para fazer uma apresentação comparando o SUS aos outros planos de saúde do Brasil, do mundo inteiro. Por sorte, eu não sei se acompanhou, quem foi que trouxe um pesquisador inglês que tinha escrito um livro descrevendo todos os serviços, de como que funcionava a saúde em cada um dos países. Eu li aquele livro, fiz a maior apresentação que tinha. E você chega à conclusão que não existe um país desse tamanho, com um plano de saúde para todos, para tudo, em qualquer lugar, a qualquer momento. Não existe isso. E totalmente grátis. Então, isso mostrou-se realmente que nós vamos ter que investir mais. Não só investimento, eu não acho que é investimento de dinheiro, é investimento de gestão. Sabe? O grande problema do SUS não é o atendimento, é o acesso. Uma vez você entrou no SUS, acabou o seu problema. Se você conseguir ser internado pelo SUS, você vai ter seu problema resolvido. O problema é o acesso. E ele não é ruim porque ele é pouco, ele é ruim porque ele é caótico. Ele é ruim porque ele é caótico, não é porque ele é a necessidade, tem mais necessidade. Então, eu acho que essas foram as grandes lições e eu acho que nós não vamos ser os mesmos. Aquele novo normal vai ser diferente do que era antigamente, né? Bom, obrigado, Polara. José Marcelo. Bom, difícil falar, né? Não sobrou muita coisa. O Valdecir já varreu, Polara. O que eu trago aqui, né, de aprendizado é uma doença nova. A síndrome que a gente teve que lidar é uma doença nova. Quando a gente conversa com os colegas médicos, eles falavam, a gente teve que aprender fazendo junto. O pouco que aprendi a gente compartilhava, né? Então, rapidamente, o Oswaldo Cruz publicou os protocolos e dentro do sistema lá do PROAD, várias contribuições do nosso corpo clínico foi focando no sistema público, né? Então, esse é um exemplo, né, Polara? Você citou como que acontecia e está lá, tá público até agora e toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente vai lá e atualiza, né? Então, foi uma doença nova. Uma conexão clara, né? A gente olha a saúde, né? Uma conexão clara de saúde e economia. Então, cuidar da saúde não é só cuidar da saúde como se esse só fosse pouco. Saúde e economia.
Então, olha aqui o que aconteceu em março, segunda quinzena de março. Para todos nós, a gente lembra o que estava acontecendo, né? Então, tinha lá, Ibovespa caiu 35%. O país ficou mais pobre, né? Então, essa situação é que atinge a todos. Até aquele cara que conseguiu trabalhar em home office e não sai há 1 ano e meio nem para cortar cabelo, esse cara está conectado com a pandemia por meio da economia. Então, investir mais, né, como vocês bem falaram, não é opção, é estratégia. Se você não fizer esse investimento, a economia sofre. Eu acho que esse é um ponto que ficou muito claro quando a gente falava lá na Faculdade de Medicina, né, e na Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental e social. O social comunica com a economia, né? E aí só reforçar, né, acho que o Valdecir estruturou bacana, o Covid, na minha opinião, ele acelerou, ele não criou coisas novas, ele acelerou muito a transformação e a gente está vendo a primeira versão do que é a telemedicina, a telecuidado, isso aplicado à inteligência artificial, a novos recursos, monitoramento remoto de pacientes, isso vai trazer qualidade, segurança e redução de custo. Não tenho dúvida disso, né? Também o Valdecir trouxe isso, né? A gente aprendeu a adaptação, a tomar decisão rápido, ágil. A gente falava de organização ágil, a gente teve que ser ágil e aquilo lá, né? Quem tinha já pensado nisso tinha como fazer. Quem não tinha muito tempo de construir, né? Aprendemos a tomar a decisão do que é prioritário e do que não é. Então hoje, numa reunião de diretoria executiva é fácil. Eu falo, o pessoal fala, olha, quer dizer, voltou a ser difícil um negócio que durante a pandemia a gente conseguiu fazer, o que aconteceu? Vamos voltar, vamos se inspirar nisso, né? Gestão de risco. Acho que hoje qualquer plano estratégico, antes a gente falava, colocar pandemia em gestão de risco é ridículo, hoje é realidade, né? Os planos, gestão de risco vão ter todos, catástrofe, gestão de catástrofe, coisa que a gente não dava a mesma importância que a gente vai dar depois de ter vivido isso, né? E por fim, né, trabalhar com protocolos, né? Mesmo numa descoberta como foi a pandemia, basear os seus protocolos em resultado, em boa prática, em evidência científica, em metodologia e seguir isso como uma regra. No momento que a gente não sabia muita coisa do que a gente já sabe hoje, era a referência científica que trazia o caminho, não era outra coisa. Você não tinha um Google para dizer o que era. Eu não estou falando do protocolo médico exclusivamente, estou falando da boa prática de gestão, gestão de crise, gestão de saúde e tudo mais, né? Então, esses são os aprendizados. Se isso vai virar legado ou não, espero que sim, mas o preço que a gente teve que pagar foi um preço alto, né? Porque as perdas são tangíveis, né? Então, falar em aprendizado, eu fico confortável. Se isso é legado, acho que o preço foi muito caro, né? Bom, eu acho que eu saio daqui enriquecido com esse debate, com a presença de 3 grandes gestores aqui na área de saúde. Eu queria antes novamente enfatizar que nós estamos aqui sem máscara, porque além de termos sido vacinados, nós nos submetemos à testagem antes de virmos para cá. Quero agradecer em especial ao Polara, ao José Marcelo, ao Valdecir pela riqueza e pela disponibilidade e a quantidade de informações que eles passaram, e também à Federação Brasileira de Administradores Hospitalares por ter proporcionado esse painel e esse encontro aqui tão rico e com tantos detalhes e tantos conhecimentos. Mais uma vez, obrigado aos 3 e obrigado a todos.